Olá, meu nome é Afonso Papke, eu sou médico reumatologista, carazinhense, me formei na Faculdade Federal de Rio Grande e fiz minha especialização em Porto Alegre, em clínica médica e reumatologia. Após então 12 anos, retorno à minha cidade natal para começar a exercer o trabalho como reumatologista. Bom, acho que o maior desafio atualmente na medicina é a gente conseguir oferecer para o paciente o que há de melhor, né? Saber exatamente o que tem de melhor para oferecer, uma vez que a gente, no mundo atual, a ciência evoluiu tanto e de tal forma que a gente tem muitas informações ao mesmo tempo, né? Então, o que a gente conhecia ontem já não é a mesma coisa que a gente vai conhecer amanhã. Então, ter essa capacidade de filtrar o que é realmente importante, interessante, o que vai fazer realmente bem, né, o melhor para o paciente, eu acho que isso é um desafio. Ao mesmo tempo que é um desafio, tem uma coisa que me anima muito na profissão, assim, né, é uma coisa que me estimula muito, porque a gente tem que estar sempre estudando, se atualizando, né, não pode realmente se acomodar, porque as informações vão chegando diariamente, a gente tem que estar sempre muito bem atualizado. E eu acho que o grande diferencial da nossa geração, assim, é fazer a medicina baseada em evidências, que é aquela medicina de precisão, que pensa no paciente, no bem-estar, né, que vai pesar riscos e benefícios de cada intervenção, de cada exame que eu vou solicitar. Então, centrar o tratamento do paciente em evidências é fundamental, e eu acho que isso é uma coisa recente, assim, mais da nossa geração mesmo. A gente sempre busca uma evidência para as nossas condutas como médico, né? A reumatologia é uma das especialidades mais, assim, investigativas. A gente acaba conhecendo o paciente muito de pertinho, a gente faz várias perguntas e examina cada articulação para conseguir chegar ao diagnóstico. A gente se torna muito próximo também porque as consultas são sequenciais, o tratamento não é uma ou duas consultas, são várias consultas, então em visitas sequenciais a gente se conhece cada vez um pouquinho mais. E a reumatologia trata os reumatismos, né, que são doenças que são muito diversas, existem vários tipos de reumatismos, né, que podem acometer qualquer órgão, mas que geralmente o sintoma que leva ao médico é a dor articular, né? A dor nas juntas, então. São diversos os tipos de reumatismo, então alguns exemplos de doenças que a gente trata é a artrite reumatoide, o lúpus, a artrose propriamente dita, a fibromialgia, doenças inflamatórias da coluna. É importante ressaltar que a gente tem que valorizar a dor, né? O reumatismo é uma coisa muito séria, pode trazer uma série de complicações para o paciente. Então a gente tem que fazer o diagnóstico, tem que fazer o tratamento para prevenir que as complicações surjam ao longo do tempo. E nesse sentido, falando de dor crônica, a dor crônica é um sintoma muito prevalente e existem dois problemas em relação à dor crônica. Um deles é a automedicação, né? É muito fácil o paciente fazer uso de algum analgésico, algum anti-inflamatório para aliviar a sua dor, quando na verdade ela deveria ser investigada, né? Melhor tratada. A gente sabe que a automedicação pode ser prejudicial em vários sentidos, né? Anti-inflamatórios têm vários efeitos colaterais, corticoides, vários efeitos colaterais. Então, o tratamento adequado da dor crônica passa por uma abordagem correta da dor crônica. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico, né? Saber exatamente qual é a origem da dor, se essa dor é uma dor inflamatória ou não, se é um reumatismo que está por trás ou não, porque o tratamento pode mudar muito a evolução da doença, melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. Outra coisa interessante sobre dor crônica é que não é um problema só de pessoas idosas ou de velhos, digamos assim, como o pessoal costuma dizer, né? Reumatismo é coisa de velho. Não é bem isso, né? A gente tem reumatismos que começam em idades bem precoces, em crianças inclusive, que podem evoluir com dor crônica, que podem evoluir com deformidades, que podem deixar de caminhar por causa de um reumatismo, que poderia ter sido tratado, né, desde que investigado com um especialista. É muito prazeroso tu pegar um paciente no início da doença, tu tratar, abordar de forma adequada e tu prevenir que esse paciente complique de alguma forma, né? Então, a abordagem correta é fundamental para o tratamento da dor crônica. O que eu espero é que a gente consiga cada vez mais opções de tratamento, né? Falando assim, na reumatologia, a gente viu uma evolução absurda nos últimos anos, assim, a gente via muitos pacientes antigamente indo para cadeira de rodas, né? Não conseguindo mais abotoar uma camisa, calçar um sapato, pelas deformidades, pela inflamação nas articulações. A gente viu isso mudar muito nos últimos anos, a gente está vendo isso mudando constantemente, né, ao longo desses últimos meses até, né, as medicações novas vão surgindo, né. Então a minha esperança é que a gente consiga cada vez tratamentos melhores, mais eficazes, com menos riscos, menos efeitos colaterais, e que melhoram muito mais ainda a qualidade de vida dos pacientes, que já melhoraram muito, né, em relação aos pacientes
reumatológicos de antigamente, né? E eu gostaria que, apesar de todo esse avanço tecnológico, científico, de exames, que a gente não esquecesse o que a gente está tratando, né? Quem a gente está tratando, que é o paciente. Então, nunca esquecer isso, hein? Apesar de toda a ciência, de toda a tecnologia, né? Somos pessoas. E nesse sentido que o médico, especialmente o reumatologista, né? Não vai ser substituído por um computador ou por uma máquina, né? Por causa que a gente precisa do toque, né? A gente precisa do exame. Essa questão humana é muito importante na medicina como um todo, claro, mas especialmente na reumatologia, né? A gente precisa dessa conversa para conseguir chegar a um diagnóstico, para conseguir tratar o paciente da melhor forma.